Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Neste momento, com um vídeo um pouco diferente, não é de nosso costume, mas devidamente à necessidade, venho aqui por necessidade de fé e de orientação a todos que me seguem pelo YouTube, lembrar e trazer uma explicação muito especial. Primeiramente, quero trazer que devemos tomar o devido cuidado com a grande mídia de nosso país e fora dela, porque ela necessita de audiência. Então, muitas informações que ela traz, muitas vezes são infladas, são aumentadas. Uma pequena frase se torna um gigantesco problema. Então, devemos tomar o devido cuidado, principalmente quando se relaciona à igreja. Por isso que sempre devemos buscar a orientação formal e original da igreja. Não buscamos compreender documentos do Vaticano através de um portal de notícia da Globo, porque infelizmente eles não servem para isso. Ou de outros meios, SBT, CN o que, não sei o que lá, não serve. Busquem canais católicos para compreender devidos documentos católicos. Não vai querer achar um Zé Ruela, um pastor ali que se acha ali, acha que entende alguma coisa e vem dizer alguma coisa sobre um documento da igreja, feita os documentos da igreja e só são enviados. São documentos feitos por doutores, não são mestres, são doutores no que fazem. Então, por favor, o devido cuidado. Lembro também que não é, porque está escrito ali o nome do Papa Leão, que às vezes foi o próprio Papa Leão que fez. Muitas coisas são os cardeais que se juntam, fazem, e o Papa Leão assina. Do mesmo modo que o prefeito, que o governador, que o presidente pode fazer, acontece com o Papa. Então, devido cuidado, por favor. Porque, infelizmente, a grande mídia está pegando algumas falas e fazendo bagunça. E não só sobre o Papa, mas sobre padres, principalmente o Frei Gilson, padre Júlio Lancelotti, no qual eu venho principalmente falar agora, e outros diversos casos. Bom, primeiramente, cuidado. Como eu já disse, cuidado, porque infelizmente a grande mídia e algumas pessoas buscando audiência, buscando visualizações, porque Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, você tem que ter visualização para você ganhar alguma coisa. Então eles precisam, de certa forma, gerar polêmica, gerar fake news e fazer visualizações. Então, cuidado. Primeiramente, a igreja não tem lado político, porque nenhum dos lados, seja esquerda ou direita, segue os ensinamentos da igreja. Trago como principal exemplo, na esquerda querem o aborto, a igreja não aprova. Na direita, querem matar pessoas criminosas. Infelizmente, é uma vida e a vida deve ser defendida. Não matais. Certo? Entenderam? A igreja não tem lado político. A esquerda ali ajuda muito os pobres. Não, ali é enganação política, por favor. A direita ajuda muito evento da igreja. Ali também é necessidade política. Enganação política, eu diria. Infelizmente, no Brasil e no mundo, os lados políticos, sejam A ou B, C, D, seja o que for, existe até um ditado que se você tacar dentro de um saco, jogar no rio, você perde o saco. Infelizmente. Não queira considerar um lado só por uma ação dele. Você tem que olhar o todo. A igreja não tem lado, porque nenhum dos lados segue realmente o que a igreja ensina.
tá? Primeiramente isso. Segundamente, a igreja, em sua doutrina social, vai condenar o comunismo e o socialismo. Quando o Frei Gilson ou qualquer outro padre reza contra o comunismo, ele está seguindo o que a Santa Igreja manda. Vou ler aqui um documento que está disponível. O Gemini trouxe para mim. Você pode simplesmente pesquisar, a igreja vai falar sobre isso. Papa Leão XIII, se eu não me engano, falou isso, Pio XII e assim por diante. São João Paulo II foi bem claro sobre isso. Entre comunismo, comunismo, socialismo, teologia da libertação e LGBT. Vamos lá primeiramente para os dois modos políticos. Sobre o comunismo, é da rejeição às suas ideologias totalitárias e ateísta, condenando o materialismo e a supressão da liberdade individual e religiosa, inerentes ao comunismo marxista, mas também critica o capitalismo selvagem e o liberalismo, propondo a doutrina social da Igreja como uma via intermediária baseada no Evangelho que defende a dignidade humana e justiça social, sem abraçar a luta de classes ou a abolição da propriedade privada, embora tenha havido mudanças de postura ao longo do tempo, do combate ferronho, um grande combate de Pio XII, ao diálogo no Vaticano II e ao foco da doutrina social, São João Paulo II. Então, você compreende, a Igreja não aprova o comunismo e não aprova o capitalismo, assim dito. Porque, como eu disse, nenhum dos lados segue o que a Igreja ensina. E do mesmo modo trago a teologia da libertação, que ela vem assim vem com essa aparência de cuidado com os pobres, mas a maior parte é enganação e paganismo, porque que nem mãe terra, pelo amor de Deus, isso não é fé católica. Nossa mãe é a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa. E a comunidade LGBT+, LGBT não sei o que das quantas, a igreja crê firmemente no que Deus criou, homem e mulher. Os dois para juntos formarem família. Infelizmente, homem com homem não pode gerar filho, mulher com mulher também não pode. Seja o que for. Mas a igreja não aprova. Ela pode sim acolher. E é uma fala, se não me engano, do Frei Gilson. A igreja acolhe a todos. Mas ela não aceita que permaneçam como estão. Você tem que entrar na igreja para mudar, para converter. Não para permanecer a desgraça que é. Perdão, mas é realidade. Isso é a doutrina da igreja. Infelizmente, alguns padres e assim por diante trazem uma teologia, uma doutrina um pouco simples demais, mas a realidade é essa. E agora trazendo o caso do padre Júlio Lancelotti, infelizmente, ele foi, eu não chamaria de padre, porque infelizmente ele usou muito a igreja e as missas como palanque político. Isso não pode. Do jeito que ele fez e nas diversas denúncias contra as missas dele, contra falas dele em palestras, vídeos repugnantes que ele aparece, infelizmente ele não tem capacidade de falar. Infelizmente ele já está idoso e acredito eu que deveria estar aposentado e não mais fazendo essas badernas que ele está fazendo. Infelizmente, baderna. A igreja não é lugar de político, não, gente. Pelo amor de Deus. São Paulo, sim. Se não me engano, São Paulo, São João.
não lembro quem, vai dizer que temos que rezar pelos políticos, pelos governantes. Sim, temos que rezar. Para que eles, pela luz do Espírito Santo, possam cuidar do povo de Deus. Realmente. Mas, como eu disse, não tem nenhum lado político certo. Os dois estão errados. Infelizmente. Não tem um lado certo. Pode ter ali uma deputada, uma não sei o que ali, que nem teve ali o dia do Rosário, que ajudou em tal evento, a prefeitura lá ajudou a acontecer tal evento não sei aonde. Sim, isso é necessidade de você fazer. Isso é obrigação. Você tem que entender, principalmente para uma prefeitura, que a realização de um evento religioso que traz muita gente pode ser benéfico. Primeiramente, por quê? Por causa da questão do turismo, gente. Que nem em Curitiba ali, Padre Reginaldo Manzotti. Gente, que tamanho de evento não dá cada vez que tem um evento no Santuário de Guadalupe? Quantas pessoas não vão em caravana a Curitiba por causa do Santuário de Guadalupe? Quantas pessoas não vão à Trindade por causa do Divino Pai Eterno? Quantos não vão à Fortaleza por causa do Instituto Hesed? Quantos não vão lá em São Paulo, na Canção Nova, para o Santuário do Pai das Misericórdias, para ver Frei Gils? Quantos não geram um turismo que ajuda as prefeituras, gera dinheiro? Então, se você for olhar de um ponto de vista material e olhar para as situações da prefeitura, é necessário que elas façam isso, é necessário que o governo ajude a ocorrer este evento, principalmente nas cidades, porque você sabe que para ocorrer um evento, geralmente você tem que ter até avaral, sei lá como que é o nome daquele documento, para ocorrer o evento. Então, sabe, é necessário. Mas pode ali, lá em Curitiba, não lembro qual que é o partido do prefeito de lá. Ele pode ser de direita ou de esquerda e ter ajudado no evento. Lá em Minas Gerais, Divinópolis, que teve um recentemente, não lembro qual que é o partido do político. Pode ser de esquerda e ter ajudado no evento. Lá em Fortaleza. Porque Fortaleza, vocês lembram, né? 2 milhões de pessoas no Evangelizar é Preciso. Brinca, né? Imagina o turismo que não gerou. Então, meus caros, por favor, não tome a visão de algo, de alguém, não julgue somente pela capa, mas abra o livro e descubra um pouco mais. E também, como eu disse, Padre Júlio Lancelotti, infelizmente, se disfarçando de cuidado aos pobres, aos pecadores, ele ali está promulgando uma ideologia e uma doutrina que não é da igreja. Então, por isso que Dom Odilo Scheller já estava na hora, já estava passando da hora, tomou a decisão e impôs restrição nele. Claro, a gente pode entender que o bispo ele não coloca de uma vez a restrição. Provavelmente ele já tinha dado alguns avisos no pessoal para o padre Júlio Lancelotti. Mas como ele foi teimoso e desobedeceu o seu bispo, lembrando, dentro de uma diocese, o bispo é a maior autoridade. Então ele manda e desmanda. E basta a pessoa, enquanto padre, religiosa ou religiosa, obedecer. Porque a pessoa, quando foi ordenada, ela prometeu obediência ao bispo. Então cabe ao padre Júlio Lancelotti obedecer à ordem de Dom Odilo, e Dom Odilo está certo. E aquelas pessoas de fora da igreja, que não têm o que fazer, mas gostam de criticar a igreja, por favor, não é lugar de vocês. A igreja sabe o que faz. E não precisa de um bando de idiota querendo opinar na igreja. A igreja não é democracia. A igreja
tem os seus líderes. E ela não precisa de idiota de fora querendo mandar dentro dela. Pessoas que nem são católicas querendo mandar dentro da igreja. Pelo amor de Deus. Se enxerga, se olha no seu lugar. É que nem aquela, acho que é a Madonna, Lady Gaga, não lembro quem que foi lá, querendo falar, querendo opinar no que o Papa devia fazer. Por favor, se enxergue. Se enxergue. Ela já foi excomungada da igreja por causa disso. Que estava se achando demais. Então, o devido cuidado. O Frei Gilson já teve restrições pelo próprio bispo. Teve as restrições dele. E tem outra coisa, né? Que quando as redes sociais do Frei Gilson foi bloqueadas, o Instituto Hesed foi bloqueada, ninguém falou nada, né? E quando alguém se levantou para falar, daí vieram ali certas pessoas querer falar que estava errado, não sei o que, não sei o que. Gente, falar e pregar contra o comunismo é doutrina da igreja, pelo amor de Deus. Então fica aqui a mensagem. Você que não é católico, que não é nada de importante, fique quietinho no seu lugar. Se enxerga. Porque que nem nós que estamos verdadeiramente dentro da igreja, nós sabemos aonde que devemos estar. E não precisamos de ninguém de fora falando o que a gente faz. Porque a igreja tem 2000 anos de história e ela sabe muito bem o que faz. Pelo amor de Deus. Não venha pessoas de fora querer dizer o que está acontecendo, se é errado ou certo. A igreja sabe o que faz. Pelo amor de Deus. Não digo e não apoio nenhum lado. Porque infelizmente não tem nenhum lado certo. Mas o devido cuidado com as fake news, com as mentiras da grande mídia. E principalmente cuidado com a inteligência artificial. Porque pessoas de fora da igreja, principalmente protestantes, estão usando a inteligência artificial, usando da imagem de pessoas de importância para falar coisas que não são o que elas realmente falaram. Então, o devido cuidado. Este foi o vídeo especial que eu fiz, principalmente por causa disso. Que o Espírito Santo possa iluminar-nos, que tenhamos um abençoado Natal, um santo ano novo, e que no ano que vem, que infelizmente eu acho o pior ano que pode ocorrer, porque ocorre duas coisas. Primeiramente, a Copa, futebol, que é o ópio do povo, que o povo se divide, se briga por causa de jogo. Eu acho horrível isso. E por causa de política. É preocupante. Rezemos para que no próximo ano o Espírito Santo possa guiar a todos nós. Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Amém. E até o próximo vídeo. E se você necessita de uma explicação mais detalhada sobre algo que eu falei, por favor, deixa nos comentários que eu faço outro vídeo e explico melhor. Deus abençoe. Ou também você pode procurar vídeos sérios da igreja. Família Virtuosa, Padre Paulo Ricardo, são pessoas que falam verdadeiramente a verdade. Por favor, cuidado.